fácil. Então, vamos lá. Então, essa próxima aula, você já tá tudo bem? Estão me ouvindo? Então, né? Essa próxima aula, Sim. pessoal, ela assim, são como que a gente vai, os fundamentos para a gente descobrir se um tumor é mais benigno ou maligno. O meu objetivo com vocês não é que vocês decorem os tumores, tá? O objetivo é que vocês reconheçam quais os parâmetros que eu uso para poder achar que aquela lesão é menos agressiva ou mais agressiva, tá? Dentro de tumor de osso, geralmente a gente não usa tanto o termo benigno ou maligno, a gente usa agressividade. Claro que vocês vão encontrar vários livros mostrando benigno, maligno, é porque realmente existem os que são bem benignos e outros que são muito malignos, mas existe uma transição aí no meio que pode haver uma degradação desse tumor e ele se tornar mais agressivo ou menos agressivo, tá certo? Então, vamos lá. Eu comecei a aula mostrando a imagem desse jovem, tá? Mostrando que, de fato, o tumor osteoarticular, ele pode acontecer em qualquer idade. E se um paciente chegar para vocês com queixa de dor na articulação, aumento de tamanho da articulação, né? E isso já tem alguns poucos meses, um mês, 2 meses, né? Que não tá com muita cara de inflamação, de infecção, vocês têm que pensar em tumor sim, tá? Independente da idade, tá bom? E qual é a conduta? Pedir raio-x. O raio-x é o primeiro exame e ele realmente ajuda muito, tá? Então, raio-x para todos. E aí, uma vez que você acha que tenha tumor, né? Você acaba pedindo tomografia, ressonância e cintilografia para o estadiamento desse tumor e também para ver a resposta de quimioterapia. Só lembrando que a lesão ela só é visível no raio-x quando tem uma erosão com mais de 30 a 50% do osso, tá? Então, se você tem uma clínica muito forte, que você realmente acha que é tumor, e você não viu nada no raio-x, vale a pena pedir uma tomografia. Porque às vezes você não vai conseguir ver no raio-x, mas você já vê na tomografia. Então, a aula basicamente é para o quê? Distinguir por que essa lesão é menos agressiva e por que essa lesão é mais agressiva. Por que é que eu estou dizendo isso? Então, o que é que eu quero que vocês percebam, né? Existem alguns parâmetros que a gente vai usar e que vocês vão começar a olhar com mais carinho para isso, para você conseguir dizer que isso aqui é uma coisa menos agressiva do que essa. Porque você olha para isso e nossa, mas está tão lítico, né? Isso aqui quer dizer que é menos agressivo do que isso? Sim. Cuidado, agressividade não tem a ver com risco de fratura. Isso aqui, pessoal, o osso tá um buraco aqui. Isso aqui pode fazer fratura. Se eu levar uma pancada aqui, vai fraturar. Não, não é isso, tá? O problema é que a agressividade tem a ver com proliferação celular. Então, aqui tem células que vão se proliferar e que você vai perder o controle disso aqui, né? E essa lesão, ela é restrita a esse lugar. Essa lesão, se vocês perceberem, ela tem limites mal definidos. Você não consegue distinguir a zona de transição entre a lesão. Onde começa o osso normal? Não sei, não sei. Será que por aqui que vai começar o osso normal? Não, não sei. Talvez mais aqui, não sei. Então, essa indistinção entre onde que está a lesão e onde que está o osso normal é o principal parâmetro que eu quero que vocês vejam. O nome disso é zona de transição, tá certo? Então, quanto mais ampla é a zona de transição, mais agressiva é esse tumor. Outra coisa, essa lesão é uma lesão permeativa. Você não vê com tanta definição onde que ela está. Essa lesão ela tem bordas definidas. Outra coisa, as bordas escleróticas. Quando eu vejo uma borda esclerótica ao redor de toda a extensão da lesão, isso me deixa mais tranquilo. Essa lesão ela tá com mais cara de benigno do que essa. Essa daqui eu vejo um pouquinho de esclerose aqui, mas aqui eu já não sei. Aqui deve ser cortical, porque a cortical é mais branca. Tá? Então você não tem essa zona de esclerose tão bem definida, tá? Então, assim, os parâmetros radiológicos fundamentais. Aqui eu coloquei os parâmetros que a gente descreve. Então, a gente descreve sempre se a lesão é osteolítica ou osteoblástica. Isso quer dizer se é maligno ou benigno? Não, não quer dizer nada, pessoal. Então, às vezes a lesão é osteolítica e ela é mais para benigno, às vezes é osteoblástica e é mais para benigno, que é o caso em questão aqui, né? Essa primeira lesão é um cisto simples, tá?
Essa a segunda lesão é encondroma, são duas lesões que têm baixa agressividade e uma é lítico-blástica, tá certo? Metástase. Metástase já pode ser lítico ou blástica e pode ter alta agressividade. Então, não quer dizer nada isso. Localização da lesão vai me ajudar a diferenciar que tipo de lesão que é. Existem lesões que são mais epifisárias, outras que são mais metafisárias, outras que são diafisárias, tá certo? Então é importante eu saber localizar isso. Além disso, saber se a lesão é mais excêntrica, né? Por exemplo, um exemplo de lesão excêntrica, essa lesão metastática. Meta-excêntrico? Não, pode ser concêntrica também, não tem problema. Mas saber se ela é excêntrica ou se ela é cêntrica, tá? Que seria essa daqui, né? Essa lesão especificamente, que está mais centrada no osso, isso é uma coisa que pode me ajudar a definir um pouco mais a agressividade. Geralmente as lesões cêntricas, elas tendem a ser mais benignas, tá? Menos agressivas. As excêntricas tendem a ser mais agressivas, mas vocês vão ver que nem toda, não é uma regra, tá? De todas elas, a que eu falei é a zona de transição. Então, essa daqui, sim, vocês vão olhar com muito carinho. Outra coisa, reação periosteal. Vou mostrar para vocês como é que a gente vê isso. É quando o tumor, ele se insinua, quer ultrapassar o periósteo. Se existe reação periosteal, isso é sinal também de alta agressividade, tá certo? Se pega partes moles, isso é sinal de alta agressividade, tá? Dentre as lesões, a mais comum é o osteosarcoma, tá? Isso aqui é um exemplo de lesão que está cometendo partes moles, tá? Então, o osteosarcoma, isso aqui é uma ressonância, tá? A região do músculo está sendo envolvida, isso aqui é o osso. Mas o tumor, ele está pegando também região de músculo, tá? Então, isso é uma coisa que fala muito mal prognóstico, tá bom? E outra coisa que a gente usa para descrever a lesão, mas que também não traz especificidade, se é benigno ou maligno, é a cortical óssea. Então, aqui, essas três aqui, guardem para a vida de vocês como fundamentais para vocês distinguirem entre uma lesão agressiva e menos agressiva. E essas daqui vão servir só para vocês fazerem um diagnóstico diferencial de vocês, tá? E existem vários diagnósticos diferenciais. Existem vários. Dependendo da idade, do sexo, você vai pensar em mais uma lesão do que outra, tá? O foco não é esse. Tem milhares de lesões, eu não quero que vocês fiquem decorando isso. O que eu quero que vocês tenham em mente sempre é que, a partir de 40 anos, incluam metástase no diagnóstico diferencial de vocês. A partir de 40 anos, lesões ósseas, a maior probabilidade é de ser metástase, tá certo? E mieloma, principalmente se forem lesões osteolíticas. Tá? Mieloma também entra aí. E para todas as idades, infecção tem que entrar no diagnóstico diferencial. Então, a clínica é soberana. Eu tenho que perguntar como é que aconteceu aquilo, se ele pisou numa coisa, sei lá, um prego, se a pele dele está quente, está vermelha, como é que começou, se ele teve febre, se ele tem leucocitose, tá? Porque a gente tem que pensar em infecção, tá certo? Sempre temos que pensar em infecção. Então, um slidezinho só para lembrá-los, né? Mais uma vez, bordas escleróticas bem definidas. Fala a favor de benigno. Reação periosteal sólida. Reação periosteal sólida é que não tem reação periosteal, tá? Então, aqui não tem reação periosteal, benigna, né? Ausência de componente de partes moles, destruição óssea do tipo geográfico. Esse termo significa que eu vejo o limite, parece um mapa, mas eu vejo no mapa, né? Onde que está o limite daquela lesão. E lesões excêntricas, tá? Cuidado que metástase e mieloma podem ter bordas bem definidas, e isso é uma coisa agressiva, tá? Metástase não é bom, e nem mieloma, tá certo? Então, existem as pegadinhas do malandro, né? E as lesões malignas vão ser bordas mal definidas, largas, zonas de transição, reação periosteal. Aí existem 3 tipos de reação periosteal. Uma que chama casca de cebola, outra com raios de sol e outra que é o triângulo de Koldman. Se aquela lesão passa partes moles, tem partes moles, e se tem destruição do tipo ruído de traça, permeativa, que é aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês. Aquilo era um sarcoma de Ewing, tá? E se a lesão é excêntrica também, fala a favor de uma lesão mais maligna. Exceções à regra. Granuloma eosinofílico é uma lesão
benigna, tá? E geralmente pode ter alterações como essa, principalmente relacionadas à borda, e infecções. Infecções, quando você olha para infecção, ela tem muita cara de lesão maligna, pessoal. Então, assim, saber a história é fundamental para você não cometer essa gafe podre, né? Não é nem uma gafe, é um erro de conduta mesmo, né? Aqui eu coloquei um quadrinho para vocês, para ficar mais claro, né? O que seria uma lesão maligna, passando aqui partes moles, né? Essa benigna contendo, né? Bem contida, tá? Então, só mais ou menos o mesmo que a gente falou lá, naquela parte. E aqui, especificamente, agora de cada item, como que a gente vai ver, né? Então, zona de transição bem definida. Perceba que as bordas, ó, bem definidas, escleróticas, eu vejo onde está a lesão, elas vão estar aqui, tá? Então, isso aqui, tranquilo, lesão de baixa agressividade. Já olha só essa lesão horrorosa aqui, ó. Você não tem noção de onde começa o osso, onde termina, onde está a lesão, né? Aqui, além de você não ter essa zona de transição, ainda tem componente de partes moles que a gente consegue ver aqui, né? Lembrando que infecção, ó, infecção, você olha, parece uma lesão agressiva. Granuloma eosinofílico também, que é uma lesão, em teoria, benigna, também mesma coisa, você não consegue. Então, essas duas situações mimetizam, são diagnósticos diferenciais de lesões de alta agressividade, tá? Oi. Professora, eu não entendi bem o conceito, tipo assim, de curto e longo. É em relação realmente ao tamanho da lesão? Não, Ou é é em questão relação de... à diferença de onde está a lesão para onde está o osso normal. Por exemplo, ó, aqui, vamos pegar esse granuloma eosinofílico. Onde que está o osso normal? Talvez esteja aqui, onde eu estou apontando. Mas essa área aqui, você fica na dúvida. É uma área meio longa, assim, de 1 centímetro, 2 centímetros. Você fica... Deixa eu pegar aqui o lápis. Né? Mais ou menos assim, ó. Aqui, daqui para cá, eu tenho certeza que tem lesão, né? Tenho certeza. Daqui para cá vai ficando uma dúvida, né? E aí, assim, eu fico na dúvida quando é que termina. Será que termina aqui? Será que termina aqui? Será que termina aqui? Você não consegue ter muita noção do limite da lesão. O nome disso é zona de transição. Ela é a zona entre a lesão que você vê com certeza e a lesão duvidosa e o osso normal. Então, você não consegue ter muito essa distinção. Vamos para esse primeiro caso. Olha só, aqui tem lesão. Isso aqui tem uma lesão, com certeza. Mas cadê o osso normal? O osso normal começa quando? Talvez aqui já seja osso normal ou aqui é lesão, não sei. Olha só para esse outro lado. Ó. Então, nesse caso, Aqui a você zona de consegue transição é definir, ó, a longa. lesão termina aqui. Aqui eu não sei onde termina. Termina aqui, será? Ou será que aqui também tem lesão? Será que aqui também tem Pronto. lesão? Você fica na dúvida. Então, nesse caso aí, seria uma zona de transição Essa é longa. longa, bem longa. Essa daqui super longa. Então, quanto mais meu que o tumor se adentrar e menos eu tiver do osso normal, eu considero como longa. Exatamente. É exatamente esse o conceito, tá? Então, é exatamente esse o conceito. Quando você vai olhando, fala, gente, será que tem área aqui de osso normal? Será que aqui já é osso normal? Não sei. Quando você não tem essa definição muito bem vista, isso é a zona de transição, tá? Você sempre tem que procurar aonde você tem certeza que é osso normal, aonde eu tenho certeza que é lesão. Cadê a diferenciação entre elas? Cadê esse espaço? Ele é curto ou ele é longo? Se ele for longo, isso fala a favor de agressividade, tá certo? Professora, Diga. esse granuloma eosinófilo aí, no Hum. caso, ele não é maligno, né, digamos Não, assim, mas você vê, é bem como se tivesse o osso destruído, né? Com ele é tratamento volta ao feio. normal, Esse granuloma eosinofílico, ele pode voltar ao normal, mas o que geralmente acontece é que ele não se estende, ele fica estável. Ele vai ficando estável ao longo do tempo. Então, a agressividade é mais relacionado à proliferação de aumento de extensão tumoral. Então, ele é um tumor que ele geralmente vai ficar com um tamanho X e ele não vai aumentar daquele tamanho. mas Então, a lesão pode ficar a lá para lesão pode sempre ficar aí. e E ficar mais frágil. pode, inclusive, é mais frágil. Observe que não tem osso aqui no meio, tem um buraco, né? Aqui tem uma Sim, área osteolítica. Então, a agressividade tem a ver com proliferação, né, de tumor, extensão de tumor. Quanto mais extenso vai ser aquele tumor, né? Vai crescer e você não vai conseguir ter fim.
né? Aquilo ali. Entendi. Por Então não exemplo, está relacionado com a fragilidade, né? Está não, porque se relacionado com você. o tamanho. Exatamente. Por exemplo, se você olhar para esse fibroma não ossificante, que é uma lesão benigna, fibroma, olha esse negócio preto aí no meio. Cara, se a pessoa levar um chute aí na perna, né? Eu tô vendo aqui a tíbia e a fíbula. Levar um chute na perna vai quebrar essa fíbula, a tíbia, né? Vai quebrar mesmo, tá? Porque aqui é muito frágil esse osso, tá? Mas essa lesão, ela não vai aumentar de tamanho. Ela vai ficar desse tamanho. Entendi. Pode ficar tranquilo. Só não vá fazer um esporte radical ou eventualmente se meter numa briga. Porque vai ter fratura aqui, tá? Então, o risco de fratura ele vai existir com qualquer tipo de lesão, tá certo? Tanto benigna como maligna. A fragilidade do osso ela vai existir tanto como lesões agressivas como menos agressivas. O problema da agressividade é que a proliferação é incontrolável, vai pegar partes moles, vai envolver vaso sanguíneo, e aí você vai ter que vai tirar o membro. É um negócio muito triste, você acaba tirando o membro, tá? Então, exemplo de reação periosteal, que é um outro tipo de característica que a gente avalia e a gente, se tem, deve ser maligno, exceto infecção e granuloma eosinofílico, que podem ter esses tipos aqui de reação periosteal e serem essas possibilidades, tá? Então, o sarcoma de Ewing, né? A gente vê aqui, isso aqui parece casca de cebola, ó. Assim, a galera viaja, né? Mas a gente chama isso de reação periosteal lamelar ou em casca de cebola. Vocês percebam que ela tem uma progressão, né? Como se tivesse cascas mesmo, tá? Isso é muito comum em sarcoma de Ewing. Outro tipo de reação periosteal é essa que parece raios de sol. Muito comum em osteoma, em osteosarcoma. E, por fim, essa reação periosteal que ela parece um triângulo. Parece um triângulo, tá? Isso aqui é o triângulo de Codman. Todas essas reações falam a favor de mais agressividade. Lembrando que infecções e granuloma eosinofílico são as exceções à regra, que podem ter isso aí, são lesões benignas, tá certo? Destruição cortical é só uma forma que eu vou usar para descrever a lesão, mas ela não vai me dizer se essa lesão é maligna ou benigna. A menos importante você dizer, destruiu o córtex, ou tá pegando só medular. Infelizmente, é o que traz menos sensibilidade, né? E aí depende, e a localização é fundamental para eu chegar numa conclusão, tá? Por exemplo, sarcoma de Ewing gosta mais dessa região de afisária, né? Encondromas gostam mais dessa região metaepifisária aqui, quase na epífise. Osteosarcoma epifisário, né? Então, assim, dependendo da localização no osso, você tende a achar que seja mais uma lesão do que outra. E também da idade do paciente. Tem lesão que acontece quando a pessoa é jovem, tem lesão que acontece quando a pessoa é mais velha, tá? Em todas essas situações, lembrar de infecção como diagnóstico diferencial e mieloma múltiplo e metástase a partir dos 40 anos, tá bom? Então, o objetivo, eu não quero que vocês fiquem decorando isso. Essa lesão é uma lesão importante para vocês memorizarem, porque é uma lesão extremamente comum, tá? Isso aqui é o tal do defeito fibroso cortical. Muitos de vocês podem até ter tido ao longo da vida, tá? E isso é uma coisa que tem um tempo de evolução e a pessoa se cura espontaneamente. É um tipo de lesão que começa inicialmente lítica e depois ela passa a ser blástica. Então, ó, percebam que aqui teve uma erosão, né? Mas você percebe que a cortical do osso é muito bonitinha, né? Tá faltando osso aqui, tá, mas assim, tá tudo muito bonitinho. Uma lesão lítica, porque houve uma destruição, tá certo, do osso. Tô vendo aqui na tomografia, tá? Mas isso aqui é uma coisa que não traz malignidade, não é agressiva. Inclusive, o próximo passo disso é haver uma área mais de esclerose. Então, o osso que não existia aqui, ele começa a ser proliferado, ó. E você pode ter, e as duas lesões são a mesma coisa. Quando a lesão é pequena, a gente chama de defeito fibroso cortical, e quando ela é grande, a gente chama de fibroma não ossificante, tá? Então, acontece geralmente em criança, mas em menino, ela é metadiafisária, ela fica aqui nessa região, tá? Ela, inclusive, com o crescimento, ela pode se tornar diafisária, que a criança vai crescendo e ela vai migrando para a diáfise, tá? É só importante para vocês, porque como é uma lesão muito, muito clássica, né? E vocês vão se deparar com essa lesão ao longo da vida de vocês em vários pacientes. É importante vocês lembrarem dela e lembrarem que ela é benigna. Mas aí percebam, limites bem definidos,
tá? Então, não tem extensão para partes moles, não tem reação periosteal. Então, tá aí. Três critérios que vocês já usam e vocês ficam tranquilos, tá? Lesões patognomônicas. Essa é patognomônica e ela é muito comum, né? Lembra que Deus é bom e que geralmente as lesões são benignas, né? Então, assim, as lesões mais comuns, cisto. Um cisto ósseo, o que que é? Uma área que teve como é que se diz? Houve uma destruição óssea aí, mas houve um preenchimento de líquido desse osso, tá? E existe um sinal aí, que é o sinal do fragmento caído. Percebam que tem um fragmentozinho de osso que está aqui. Essa pessoa fez um raio-x. Esse osso está boiando dentro, né? Esse fragmentozinho está boiando dentro do líquido, que é o que tem dentro do cisto, né? Então, isso aqui, zona de transição curta, não tem reação periosteal, não tem envolvimento de partes moles, né? Então, é uma coisa que vocês. É uma lesão meopatognomônica, ela fica muito escura, né? Ela fica muito esclerótica, tá? Então, é uma coisa que vocês podem usar. E existe o cisto aneurismático. Aneurismático é quando ele faz essa área, essa cara mais tumefativa, insuflativa do osso, tá? Isso acontece devido a trauma. Então, aí tem sangue. Muitas vezes tem componente hemático aí dentro, tá? Mais uma vez, uma lesão bem definida, né? Não tem reação periosteal, não tem acometimento de partes moles e ele tem esse caráter insuflativo, tá? Tumor de células gigantes. O que é que aqui é um pouco diferente dos anteriores? Os anteriores muito benignos, com bordas muito escleróticas. Aqui não é uma lesão que você vai dizer ela é benigna e nem ela é maligna. Ela está numa zona de transição, por quê? Porque você não consegue encontrar toda a borda dela esclerótica. Então, quando você perde essa facilidade de identificar as bordas da lesão escleróticas, isso fala a favor da lesão ser um pouco mais agressiva. Um pouco mais, mas ainda é considerado uma lesão benigna, tá? Perceba que é uma lesão que acomete a epífise, tá? E geralmente a pessoa tem que ter e não pode mais ter fise aberta. Então, não vai acometer criança, vai acometer adulto jovem, tá certo? A pessoa já adquiriu o tamanho dela normal, ela gosta dessa região epifisária, metaepifisária, tá? Pega um pouco a região da epífise e metaepifisária, tá certo? E geralmente bastante lítica, e você pode não ver adequadamente a zona esclerótica, a borda esclerótica ao redor. Mas é benigna? É mais para benigna. Você tem uma zona de transição curta, né? Você consegue dizer a lesão está aqui e aqui não tem lesão, então isso aí é crucial, tá certo? Não tem reação periosteal, não tem acometimento de partes moles, tá? É só que essa lesão é um pouco mais agressiva do que os cistos, tá? Osteosarcoma. Professora, uma Diga. dúvida. No anterior, não, no outro. Esse é o que tem aspecto de bolha de sabão? Não, Que eu não falei em nenhum de bolha de sabão, não. não, porque foi a professora Ju que falou hoje de manhã. É porque talvez sim. Eu acho que eu acho que é o cisto aneurismático que pode ter esse aspecto em bolhas de sabão. Mas eu acho que é muito da parte da histologia, né? Eu não sei exatamente se tem alguma coisa específica da histologia que eles chamam. Mas, eventualmente, o cisto aneurismático, você tem essa área insuflativa, né? Tem uma área mais insuflativa do osso, né? E às vezes você consegue ver um pouco de trabeculado. Não sei se era isso que ela estava se referindo. Ela estava falando mais da parte de radiologia mesmo, mas tá certo. Ok, aqui, se você quiser chamar de bolha de sabão, dá para você chamar. A descrição desses negócios são muito do cara que descreveu. O Helms é uma comédia. O Helms é um livro de rádio que é o cara que fala de tumores ósseos. Ele fala assim, na minha experiência, é isso. Na minha experiência, tipo assim, cara, na minha experiência é uma coisa estranha, né? Não, é o seguinte, tem um estudo. Pessoal, né? Mas o Helms, que é o papa da radiologia do músculo, ele descreve desse jeito. Ele, olha, eu digo que isso aqui é benigno. É muito engraçado, assim. Vale a pena até vocês pegarem o Helms em algum momento da vida de vocês para vocês verem, porque é uma comédia. Professora, no cisto aneurismático, tipo ali, aquele osso está fraturado na hora que eu drenar esse cisto? Pode estar. Esse daqui, especificamente, eu não vi fratura, mas é muito comum fratura. Nesse cisto simples,
Não sei se tem fratura aqui também não, mas tem a aula que o Tiago dava mostrava o húmero e mostrava uma fratura no cisto simples. É muito comum fraturar, pessoal. É muito comum. Vocês colocarem na internet cisto ósseo simples, é muito comum ele estar partido mesmo no meio, tá? Porque isso aqui é muito frágil, tá? Nenhuma das imagens que eu coloquei aqui de cisto tem fratura, mas é uma coisa bem comum de acontecer nos cistos, tá? Entendi. Então, aí, osteosarcoma, tá? Osteosarcoma, pessoal, deixa eu tirar esse triângulo daqui para vocês virem, né? Observem que existe uma extensão para partes moles. A parte mole, ó, isso aqui é parte mole, tá? Isso aqui é músculo. Quando você vai olhar para esse músculo daqui de cima, tá mais branco. Então, isso aqui significa que tem acometimento dessa musculatura aqui, tá? Além disso, existe a reação periosteal, que é quando existe esse levantamento do periósteo, né? Aqui parece um raio de sol. E nesse outro aqui, lembra o triângulo de Codman, ó. Triângulo de Codman. Faz um triângulozinho, tá? Então, aqui seria um triângulo e aqui teria raios de sol. O osteosarcoma, ele pode ter os dois tipos de reação periosteal, tá? As duas falam a favor de malignidade, né? Então, assim, não importa. Outra coisa é que o osteosarcoma, ele costuma ter áreas líticas com áreas blásticas. Pessoal, onde tem osso normal e onde para de ter? Você não consegue ver muito bem os limites. Aqui tem osso normal? Não sei. Talvez aqui também tenha tumor. Aqui tem osso normal? Não sei. Eu acho que aqui também tem tumor. Mas vocês estão percebendo que é difícil de você dizer a transição, onde que tem o osso normal e onde está o tumor? É muito mais fácil um cisto. Muito mais fácil no tumor de células gigantes. Ó, cisto. Consigo ver. Isso aqui, tudo que é preto é cisto. Tudo que é preto é cisto. Bem aqui, esse negócio preto aqui é o tumor, tá? Quando você vai para osteosarcoma, cadê, cara? Não sei, é um negócio meio difuso, né? Então, isso é a zona de transição. É quando você... Qual é o limite? A pergunta é, qual o limite entre o osso normal e o osso alterado? Você consegue ver esse limite bem? É estreito? É curto? Se você conseguir, isso fala a favor de uma lesão benigna. Se você não conseguir ver bem, isso fala a favor de uma lesão maligna, tá? E aí, as perguntas que você vai fazer. Zona de transição longa. Já fala a favor de coisa ruim. Destruição cortical, aqui tem um pouco, mas isso não é critério, tá? Isso aqui não é critério. Reação periosteal, sim, tem reação, fala a favor de agressividade. E partes moles, a mesma coisa. Tem acometimento de partes moles, fala a favor de agressividade, tá? Sarcoma de Ewing, pessoal. Sarcoma de Ewing é uma doença muito comum de criança, tá? E é uma doença que acomete mais a região da diáfise, tá? Ela tem um aspecto mais permeativo, ela vai acometendo o osso. Por exemplo, aqui em cima tem tumor? Talvez tenha. Talvez tenha. Tem uma área que você não sabe se tem tumor, aqui já tem tumor com certeza. Então, essa questão de você ter áreas alternadas entre tem tumor, dentro não tem, mais um pouquinho embaixo tem outro, isso é o que a gente chama de aspecto permeativo, tá? Aqui tem um sarcoma de Ewing aqui. Tá? Então, aqui geralmente, pessoal, sarcoma de Ewing, a gente vê em criança, mas eu tive uma contemporânea de residência que com 20, acho que tinha 20 anos, 24, 25, talvez, estava no R1 da clínica, minha contemporânea teve sarcoma de Ewing no quadril. Não é um local comum, mais comum é ter aqui nessa região e morreu, cara. Muito triste, assim. A gente às vezes vê esses tumores e acha que não. Deus queira que não encontre ninguém na vida que tenha tido isso, né? Mas, assim, infelizmente acontece, sabe? Então, é um padrão bem permeativo. A lesão dela era na região sacral e pegava a pelve inteira. Não era um comprometimento típico e totalmente permeativo desse jeito, assim. Então, o que mais que a gente vê aqui? Reação periosteal, ó. Parece raios de sol aqui. Professora, esses raios de sol são o que exatamente? São de ossificações? O que é a justificativa de ter esse aspecto, assim? O que a gente vê na radiologia, a justificativa radiológica, eu não sei se é a mesma justificativa, a Juliana vai conseguir dizer isso bem melhor, né, a parte de patologia, mas é o levantamento do periósteo, e aí assume esse aspecto de linear, eu não sei exatamente
especificamente o que é que causa de célula. Acho que a Juliana vai conseguir te responder até melhor do que eu. O que a gente consegue ver é que tem o periósteo ele levanta e levanta de forma linear, né? Esse aspecto em casca de cebola, que não é o que eu estou vendo aqui eu estou vendo mais em raios de sol, tá? Em casca de cebola, ele é muito típico de Ewing. Mas a gente vê que essas reações periosteais, elas não são obrigatórias, né? Por exemplo, aqui é um Ewing e tem raios de sol. Raios de sol a gente vê mais em osteosarcoma, tá? Mas não é específico, assim. Tem relação com o levantamento do periósteo, a extensão do tumor através do periósteo, né? Como que ela vai assumir aquela posição, tá? Certo. E infecções também pode fazer isso, tá, pessoal? Então, isso aqui poderia ser uma infecção totalmente infecção. Tá? Então, sempre incluir infecção em qualquer alteração muito agressiva que vocês estiverem vendo. Cara, vamos ver se não é infecção, porque né? Já muda completamente o prognóstico do paciente, tá? Osteocondroma. Por que eu coloquei essa lesão? Porque é uma lesão muito comum, muito comum. E ela é totalmente benigna, pessoal. Vocês vão ver essa lesão ao longo da vida de vocês, certamente. Ela lembra um osteófito enorme. Só que não é um osteófito aqui, né? Que é na região da articulação. É um crescimento, né? Um crescimento geralmente metafisário, muitas vezes metafisário nessa área aqui, tá? De cartilagem. Não tem destruição cortical, você consegue ver bem a definição da lesão, né? Tá bem definida, e ela tem a mesma densidade praticamente do restante do osso, assim. Isso aqui é a patela, tá? Esse negócio branco é a patela, tá, pessoal? E a gente, quando tá vendo a incidência AP, a patela ela fica projetada aqui no fêmur, tá? E geralmente vocês vão ver esse negócio branco. Não é esse negócio branco, é esse negócio aqui, tá? Então, assim, não tem reação periosteal, não tem acometimento de partes moles, tá bom? E ela, muitas vezes, ela pode ser de origem familiar, às vezes outras pessoas na família também têm, tá? É um dos tumores mais benignos, mais comuns benignos, tá certo? Então, os mais benignos, cistos e osteocondroma, tá? O cisto tem a grande desvantagem de você fraturar, e o osteocondroma, a pessoa consegue palpar o tumor. Aí é um pouco tenso, né? Porque a pessoa palpa uma protrusão saindo da perna dela, às vezes dá uma certa angústia, né? Ela procura o médico porque ela palpa aquilo ali, tá? Diagnósticos diferenciais a partir de 40 anos, mieloma. Mieloma é uma lesão que você não tem, a zona de transição é muito longa, você não consegue ver mais onde que está o osso normal, onde que está o osso doente. Cara, não sei, tipo, totalmente longa, muito longa. Na calota, ela não é. Na calota eu consigo ver as lesões bem definidas. Geralmente é um aspecto permeativo, em ruído de traça, permeativo. Tá? Você vê que tem áreas líticas e às vezes ela pode fazer uma lesão única. Em vez de ser um esqueleto inteiro, você pode ter lá na região da sacral, né, ilíaca, sacroilíaca, você pode ter uma lesão única esclerótica, tá? Que a gente vai chamar isso de plasmocitoma, tá bom? Lembrar que isso é uma lesão que tem alta agressividade, tá? Mieloma múltiplo tem alta agressividade, a partir de 40 anos. Metástase a partir de 40 anos. Pode ser lítica ou blástica, tanto faz. Qualquer lesão pode ser metástase, tá? Só rim sempre é lítica, mas para todos, e pode acometer diáfase, metáfase, coluna. O local mais comum é coluna mesmo, tá? Então, às vezes a gente vê na coluna, vê muito na calota craniana, tá certo? Metástase. Por isso, quando a pessoa vai fazer uma tomografia de crânio, você não pode não ver a janela óssea, porque você vai comer uma metástase um belo dia lá, tá certo? E assim, não importa se é excêntrica ou se é cêntrica, que ela é bastante excêntrica, tá? Mas pode ser cêntrica também, pode ser epífise, metáfise, diáfise, tanto faz, tá bom? Então, sempre inclui metástase nos diferenciais. Ok, aí eu coloquei essa lembrança, né, que a gente está passando aí no mundo, né, do Black Lives Matter. Isso aqui é fundamental, né? Eu estou falando aqui para vocês porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade. Nós médicos temos uma responsabilidade de tentar tornar o mundo mais igual, tá? Com menos preconceito, tá bom?
E eu espero que a gente exerça a medicina, que isso aqui é o que diz o primeiro parágrafo do Código de Ética Médica, né? A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza. Infelizmente, a gente vê que existe discriminação, né? E às vezes a gente mesmo tem um pouco de discriminação. Imagina que você está atendendo um cara que é muito pobre, né? Muito pobre, vive mal, lá, 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 lá. E aí você vai atender logo depois um cara que é colega teu de faculdade ou que é pai de um colega teu de faculdade. A empatia, ela existe, né? Cara, podia ser meu pai, né? Às vezes você não se coloca na posição quando você está numa questão que você está lidando com uma pessoa que é mais frágil, né? E aí era isso que eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Não estou dizendo que é certo, que é errado, né? Que é uma coisa que às vezes é de você realmente conseguir se colocar na situação, né? Ter a empatia, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente está se tornando cada vez mais, enfim, mais burocrata, não sei, e esquecendo de outras coisas importantes dentro da medicina, né? Ok, galera, e era isso. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu sei que esse tema aí de tumores ósseos é hard pra caramba, viu? Obrigada, Estezinha. Esse tema de tumores ósseos eu acho um dos temas mais complexos, assim, porque ele requer que você tenha uma vivência, né, com mais raio-x, assim. Então, o que eu quero que vocês foquem é na distinção entre os tumores, tá bom? Então, obrigada, Mica. Valeu, Tainá. Valeu, Bia. Valeu, obrigada, pessoal. Valeu, Giovana. Tchau, prof. Um Beijo. beijo bem grande para vocês. Eu vou parar então aqui a apresentação, viu? Um beijo Pronto. enorme. Tchau, professora. Tchau, prof. Aí, Boa próxima Eu semana, queria só revisão. saber se próxima semana vai ter. Próxima semana,